Bom, então para retomar aqui, a gente estava falando da outra aula, a aula 39, então vou emendar uma coisa com a outra, porque ainda assim é o complexo açucareiro colonial, só que aspectos diferentes, tá? Então o que ficou faltando falar na outra aula eu já falo nessa. Então vamos retomando aí, ó. O primeiro em classe, tá? Que é a página dos 315, a gente vê que é a letra E, né? No condicionamento político, demográfico e econômico dos espaços coloniais, que deveriam gerar lucros para economias metropolitanas, em relação a como se organizava as colônias e tal. E no 2, né? Que era o seguinte, no contexto da colonização das terras do Brasil, o regimento do rei Felipe III apresentava medidas associadas ao caráter monopolista da extração do pau-brasil, pois era necessária autorização expressa da coroa para atividade extrativista, ou seja, produzir qualquer coisa aqui, tá? Bom, enfim, prosseguindo, a gente está na aula 40, tá? E, obviamente, por estarmos na aula 40, a gente continua falando do complexo açucareiro colonial, como eu disse, mas a colonização portuguesa e a escravidão, como foi isso aqui, né? Como deu esse projeto. Então, ó, o projeto de colonização do Brasil foi iniciado em 1530 pelo rei Dom João III. Também já tinha comentado isso, né? A primeira expedição, liderada por Martim Afonso de Souza, que depois de expulsar os invasores franceses, fundou a primeira vila do Brasil, São Vicente. Já tinha discutido isso também. A questão da coroa, né? Optar pelo plantio de cana, que eu já comecei a falar com vocês também, para a gente não ficar perdendo muito tempo, que foi organizado, obviamente, de uma forma um pouco diferente. A gente sabe que só veio quem já tinha dinheiro, ou tinha autorização para montar engenho, trabalhar com isso, enfim, né? E, obviamente, o Brasil tinha um solo para isso, então a coroa resolveu plantar cana-de-açúcar, né? E ela é originária da Índia. Também já trabalhei isso com vocês, já falei disso com vocês. Tivemos alguns outros problemas, né? Os holandeses entraram como parceiro durante um tempo, sabiam como refinar o açúcar, tinham os compradores, enfim, foi toda uma parceria aí, então durante um tempo interessou para eles, né? O esquema aqui foi um plantio monocultor, plantation, enfim, tá? É, os engenhos é que transformavam a cana-de-açúcar, né? É, no produto que se tensionava vender. E, enfim, a gente teve toda a questão da mudança da mão de obra também, que a gente já tinha debatido na outra aula. E teve um grande problema aqui, né? Que é o que? No caso aí do declínio por conta da escravidão indígena. A gente começa a perceber, já que eles foram utilizados durante um tempo e depois o pessoal acabou usando mão de obra escrava negra, né? Que achavam que dava menos trabalho, inclusive. A gente vê alta mortalidade por doenças, afastamento do interior das populações indígenas, que preferiam antigamente viver perto do litoral, até brigavam por causa disso, e começaram a fugir para o interior. Os choques entre colonos e jesuítas, né? Que posicionavam contra a escravidão dos nativos, mas ali também havia algumas práticas que eram questionadas por alguns, a questão da encomenda em algumas partes da América, enfim. Mas enfim, estamos falando de Brasil nesse momento, né? Então, tanto a coroa quanto a igreja apoiavam a escravidão africana e durante muito tempo ganharam com isso, tá? Tanto a coroa ganhava muito com isso, né? Os lucros do tráfico negreiro. Então, também a gente pode destacar isso, né? Porque afinal de contas foi mesmo a prática. Ah, mas professor, ela existiu, tá, gente? Então não tem como falar que não existiu. E o lucro que era gerado disso ia obviamente direto para a metrópole, tá? A igreja ganhava a sua contribuição de alguma, mas não diretamente, não da forma como a gente, ou como muitos poderiam imaginar aí, ó. Tanto a coroa quanto a igreja apoiaram a escravidão africana. Para a coroa, os lucros do tráfico negreiro praticado antes da colonização do Brasil eram interessantes e motivaram as proibições à escravidão indígena, tá? Então, aí a gente tem o primeiro exercício, que é o C, os grandes engenhos desenvolviam todas as etapas de produção de açúcar, plantio, passando pela moagem, a purga, a secagem até a embalagem. E a gente vê a sequência aqui correta entre escravidão indígena e escravidão indígena de origem africana, perdão, né? Então, é a assinale alternativa que completa corretamente, respectivamente, os parênteses acima, de cima para baixo. Então, né, escravidão indígena representava um negócio pouco lucrativo, a restrição à região colonial. 2, né, escravidão indígena era um negócio extremamente lucrativo, tá? É, a escravidão de origem africana era um negócio extremamente lucrativo, envolvendo 3 continentes, vários produtos.
E um de novo, né, que era esse daqui, era combatida pela Igreja Católica, que fazia questão de se responsabilizar por esses escravos e catequizá-los. Mas há aqui uma discussão sobre como isso era feito, então de alguma forma alguns dizem que não era bem, né, organizado da forma como a igreja afirma que era. E dois, né, era defendida pela Igreja Católica como uma forma de purgar os pecados desses escravos, ok? Então, resposta A correta, tá? E aí para outra aula a gente vai discutir um pouquinho, como eu disse, a questão da diversidade da sociedade colonial. Por quê? Porque esses dois aqui, essa aqui e a anterior, se completam, né? Mas não esqueçam, por favor, de fazer, tá? Dessa aula 40 como tarefa, a tarefa mínima e complementar também, ok? Bom, é isso, gente. O resto fica pra gente discutir na próxima aula. O resto não tem ligação, já é um assunto um pouco diferente, então a gente para por aqui, beleza? Senão o vídeo fica muito